Estamos de volta com o nosso Band Empresarial e nesse bloco vamos ter o prazer de conversar com o meu amigo Américo, José Américo, sócio fundador da Via Mídia Publicidade, uma empresa de sucesso que tem muito a comemorar esse ano e que a gente vai ter o prazer de estar conversando com seu sócio fundador. Tudo bem, querido Américo? Tudo ótimo, amigo Azevedo, tudo bem? Boa noite aí os telespectadores do programa, é um prazer. E me fala um pouquinho aí da Via Mídia, completando aí quantos anos, doutor? E com sede nova, coisa bem bacana, né? Do momento desse extremamente atípico, você andando de vento em popa. Azevedo, a Via Mídia, a gente é um sonho aí de ter uma sede própria. A agência está completando 25 anos agora em 2021. E aí a gente vinha remando, procurando uma casa para a gente fazer do nosso jeito. E a gente encontrou no começo do ano, antes da pandemia, e era um plano antigo, a gente aí deu sequência. E acho que a gente vai sair melhor. Não tinha a melhor época, inclusive, de fazer uma reforma, de fazer uma obra, como agora em plena pandemia, onde está todo mundo de home office. E a gente inaugura aí em fevereiro ou março de 2021, se Deus quiser, a nossa nova sede. E vamos estar lá cobrindo, com fé em Deus, viu? Que eu quero estar lá para poder tomar esse tira-gosto, viu? Agora me diga o seguinte, Zé, mas o mercado, como é que tem funcionado o mercado publicitário e, claro, a Via Mídia nesse processo, dentro desse processo de pandemia? A gente viveu aí momentos extremamente atípicos e você sempre me falou que, ó, Azevedo, o dinheiro muda de mão. Onde é que passou agora esse dinheiro? Que mão tá? Me fala um pouquinho. A gente se fala sempre, inclusive falando do mercado imobiliário, né? O dinheiro não some. O dinheiro muda de mãos e vai, nesse caso aí, foi para segmento de saúde, plano de saúde cresceu, mercado imobiliário, as pessoas querendo viver de maneira diferente, algumas querendo viver em casa, outras querendo investir num novo imóvel com mais espaço, com espaço para o home office. O mercado de alimentação cresceu absurdamente, o mercado de delivery também cresceu e o mercado de limpeza. Então, alguns segmentos efetivamente cresceram e tem segmento que não está dando conta da demanda. Material de construção é um exemplo dele, né? Desse tipo de segmento que cresceu. Faltou bloco em Salvador. E aí você teve que dar guinado para completar a sede, ficar bonita desse jeito, né? Você virar nos 30 para poder pegar e fazer. Mas me diga o seguinte, e nesse se virar nos 30, aí também passa por um processo que é a questão do e-commerce e, evidentemente, do mundo online. Como as agências se posicionaram em relação a isso e, evidentemente, como você colocou isso dentro da sua empresa? Azevedo, essa foi uma característica também da pandemia que as empresas perceberam, que tem se falado muito, que foi a rápida digitalização dos negócios, das empresas, da educação, né, das escolas. E aí o e-commerce é um filão que até então a Bahia não tinha tentado ainda. Você procurava um grande e-commerce baiano, você não encontrava várias opções. E hoje a gente já tem vários, começando pelos de alimento, que investiram nessa época da pandemia. Eu mesmo trabalhei para o projeto do Almacém Pepe, um cliente nosso, que implantou o seu e-commerce durante a pandemia. E novos negócios estão surgindo, de entrega de carne, de óculos. Então, o mercado baiano e aí os empresários que assistem a audiência de alto nível do seu programa, os empresários baianos já estão pensando e focando cada vez mais nessa comunicação digital e na venda digital. Mas aí me fala, e a agência, como é que se molda em relação a isso? Aí tem que conhecer para poder passar para o seu cliente de onde ele vai colocar o investimento agora dele, como empresa, ou seja, vou colocar no Google, não vou colocar mais outdoor, o que é que vai ser diferenciado, os percentuais entre online e offline? Isso depende muito do perfil do cliente ou não? Todo mundo agora tem que passar por isso. Tá. Primeiro, assim, o mercado publicitário ele é muito veloz. Eu brinco até que às vezes ele é mais veloz do que o anunciante, né? Então, eu visitei agências americanas no ano passado, as agências dos Estados Unidos já estavam criando para os devices de voz, criando para o Alexa, para o Google Home, fazendo publicidade nas pesquisas através de voz. Algo que nos Estados Unidos só 10% dos americanos usavam no ano passado e no Brasil está começando ainda. Então, a gente anda muito veloz. E essa área do e-commerce, a gente já vem conversando com nossos clientes, várias agências já vêm trabalhando em alguns projetos. Tem agência em São Paulo especializada na parte de e-commerce. E, como você falou, assim, para cada segmento, há uma demanda de comunicação para divulgar o comércio eletrônico.
mas é algo que não tem volta. Então, se a gente tem uma fábrica de biquíni, o mercado é o Brasil todo, então ela vai anunciar para o Brasil todo. Se você tem uma loja de material de construção, pode ser o seu bairro, a sua redondeza. Então depende muito e o outdoor pode ser útil. A mídia exterior, as pessoas não deixaram de circular. Então a mídia exterior pode ser uma fonte de comunicação para a gente vender o e-commerce. E aí a maneira de se comunicar e com quem se comunicar, que é uma coisa assim extremamente louca. Hoje a gente vê, por exemplo, as pessoas, os digitais influencers, e aí você vê como a gente sabe, ou a agência vai saber, em quem você vai colocar a sua marca para aquela pessoa divulgar. São outros meios. Aí tem o YouTube. Eu vou colocar no YouTube, bota aquele videozinho. Essa identificação, aí tem que fazer uma remodelação completa ou um perfil desse cliente para poder fazer o anúncio? Hoje, na rede social, a gente deixa pegada de tudo, na rede social e na internet. Então, é o meio mais fácil de você direcionar a informação para determinado tipo de público e você saber se está tendo resultado ou não. Os influencers já são, tipo assim, os garotos propaganda da nova era. Então, o que era antes o artista da Globo, que continua tendo seu peso, hoje é uma influência que tem de todos os segmentos. Tem do pet, do cabelo encaracolado, fitness e por aí vai. Então, você escolhe a influência com base nos seguidores. Eles te dão um perfil, qual é o tipo de público, qual é a idade, qual é o engajamento que ele está dando. Então, há muita precisão e muita ciência por trás dessa escolha que as agências de propaganda estão habilitadas para fazer. Então, a gente consegue... um case que eu vi nos Estados Unidos, Azevedo, uma senhora, uma mãe, busca um sabonete de piolho num buscador de preço tipo Buscapé e automaticamente essa informação é fornecida para a empresa que dispara anúncios online para aquele CEP e manda entregar sabonete de piolho naquele CEP, porque provavelmente tem uma epidemia de piolho ali. Então é muito preciso, né? E essa linha tênue, América, a gente está conversando aqui com nosso querido amigo Zé Américo da Via Mídia. Essa linha tênue entre você ser contactado, exemplo, eu fui fazer uma pesquisa de um tênis para eu poder pegar e correr e, nossa, eu não consigo abrir mais a internet porque chega lá 600 publicidades de tênis chegando para mim como se eu fosse uma centopeia para ter tantos pés. Mas, repito, como você ter essa capacidade de ver até onde eu vou chegar? Isso também é comunicado para o seu cliente? Sexta-feira eu participei de uma palestra com os revendedores Honda de Bahia e Sergipe e o meu tema era justamente a Lei Geral de Proteção de Dados. A lei brasileira, que já está em vigor, com as sanções começarão em agosto do ano que vem, que é um grande avanço nesse ponto que você falou, que é a gente autorizar que os nossos dados, os dados privados, sejam identificados pelas empresas. Óbvio que hoje você entra no e-commerce quando ele bota assim, mudamos nossa política de cookies. Você aceita os cookies? São esses cookies que fazem com que outros anúncios apareçam para você do mesmo assunto que você fez. Você pode bloquear ou você pode aceitar, que a grande maioria das pessoas acaba aceitando. Mas o que tinha de spam, de chato, de venda de mailing, isso deve diminuir, tá? Perfeito. E aí, Américo, em um outro ponto que é o seguinte, como eu saber, como empresa, você está falando aqui num público, que é uma maioria de empresário, o quanto investir, se é a época de investir. A gente está falando de uma crise sanitária, uma pandemia, muitas mortes, e aí essas empresas estão se comunicando. Eu devo me envolver nesse processo ou eu devo puxar o freio de mão, deixar que essa coisa pare um pouquinho? Mas meus fornecedores, minhas contas chegam. Como dosar isso? Azevedo, excelente pergunta. Eu costumo dizer que a publicidade funciona quando o mercado está aquecido o suficiente, que você ainda tem capacidade ociosa para vender e roubar do seu concorrente, mas não funciona quando você está muito ruim o seu mercado ou quando você não tem mais capacidade ociosa. Então, mercado de motocicletas, que eu trabalho, está faltando moto no Brasil. Verdade. Não adianta anunciar, não tem o que fazer e ninguém está anunciando. Mas o seu mercado, que você trabalha bastante, imobiliário, muita gente quer comprar e elas ficam em dúvida entre escolher que empreendimento eu vou comprar no Horto, que empreendimento eu vou comprar residencial, um loteamento, um terreno para minha casa. Então é óbvio que esse empresário tem que anunciar.
tem que correr atrás desse cliente para ajudar ele a decidir, a conhecer o produto que está sendo ofertado. Então, se há procura e se você tem uma demanda, você tem que anunciar. É o caso dos deliveries também de alimentação, dos deliveries de comida, que anunciaram bastante durante a pandemia. Pronto. Mercado publicitário, ele também segmenta, porque, por exemplo, no mercado imobiliário, a gente tem a empresa que é especializada, por exemplo, na categoria do produto econômico, tem outro que é especializada no loteamento e outro no alto luxo, private, terceira residência, etc. Como as agências têm funcionado nesse sentido, se segmentam, se também, ou não? Está trabalhando como um setor como um todo, se estão respaldadas nisso em pesquisas? Tá. De um modo geral, é possível segmentar. Então, você tem grandes agências que trabalham só para o segmento de saúde. Você tem grandes agências especializadas em marketing direto. Você tem agência especializada em e-commerce. Você tem agências em marketing de relacionamento, em relações públicas. No mercado baiano, é difícil uma agência ser segmentada porque ela não vai ter vários clientes da área de saúde que ela possa atender. Mas existem agências que foram muito fortes no mercado imobiliário, né? A gente teve aqui a agência que veio de São Paulo para cá, especializada no mercado imobiliário. Só que aqui na Bahia, a agência que mais é comum para sobreviver no nosso mercado é que atenda diversos segmentos e que, inclusive, respeita um pouquinho, não acaba tendo muitos concorrentes ou não tem concorrente de cliente seu na carteira. Então, se eu atendo a concessionária, eu só atendo aquela concessionária. Se eu atendo um colégio, eu só atendo aquele colégio. Se eu atendo um shopping, só atendo aquele shopping. E aí eu venho com outra pergunta. A gente tem muitas empresas que vêm de fora aqui para a Bahia. E aqui faz parte do Band Empresarial, a gente também está incentivando as empresas daqui, locais. E aí você vê muitas empresas com grandes verbas, paulistas, cariocas, que vêm para cá e geralmente vêm trazendo talvez uma agência deles. Você aí fez uma citação como essa. Isso hoje está menos ostensivo ou continua de alguma forma acontecendo e as grandes verbas estão do lado de lá e as pessoas daqui acabam entrando nesse modismo e não anunciando com as nossas empresas baianas? Azevedo, eu sou um otimista. Então, eu queria primeiro mostrar um lado que nós temos grandes agências baianas que têm sua sede também em Brasília, em São Paulo, Pernambuco, fora do Brasil, em Angola, fora do território nacional. Então, nós levamos a criatividade baiana para fora do nosso estado também. Então, a gente tem grandes agências que são agências fortes de maneira regional e até nacional. Tá? Então, nós estamos atuando assim também. De um modo geral, o mercado nordestino ele encolheu pós aquele boom da classe C. Né? A gente teve a crise de 2018 para cá, e aí houve uma retração dessas agências nacionais que abriram filiais aqui. Como a publicidade também está se transformando, hoje é mais comum que uma agência nacional constitua uma parceria com a agência local. Ótimo. Porque a agência local conhece o mercado, né? Conhece a linguagem, conhece o público, conhece melhor a maneira de se comunicar na nossa cidade, no nosso estado. Meu querido Américo, só tenho a agradecer aqui sua participação, passou aí um cenário bastante amplo do que é esse mundo publicitário tão apaixonante e que com certeza todo mundo nasce um pouquinho técnico, um pouquinho publicitário, e agradecer sua participação aqui no nosso Band Empresarial. Amigo, eu que lhe agradeço o convite, é um prazer, você é um grande amigo e mais sucesso aí no Band Empresarial, eu acompanho e é uma grande ideia que o nosso mercado precisa. Viu? Parabéns pelo programa e mais sucesso. Esse é o nosso Band Empresarial e você pode ver tudo que aconteceu hoje aqui nesse sábado através das nossas mídias sociais, procurando no YouTube através do programa Band Empresarial. E sábado que vem a gente vai estar aqui de novo na telinha da Band, falando com você às 10 horas da manhã. Fique com a gente!